Um dia mais tranquilo hoje, depois de uma semana bem corrida. Então eu pensei em fazer um vídeo diferente. Fazia tempo que eu não faço vídeos sábados e domingos. Normalmente eu fico mais reservado. Mas acho que eu tô passando por um momento tão legal assim da minha carreira, da empresa aqui, que eu acho que... Só tô ligando o cronômetro aqui. Que eu achei que seria legal fazer um vídeo falando dos principais erros e acertos, vamos dizer assim, ou tudo que as principais coisas que eu aprendi nesses últimos 13 anos da minha carreira, últimos e primeiros, né? Então é isso, eu acho que... Bom, eu comecei minha carreira na Unicred, uma cooperativa de crédito em Florianópolis. Lá eu trabalhava com a gestão de renda fixa, foi meu primeiro... Não foi exatamente meu primeiro emprego, porque eu já tinha, antes de entrar na Unicred, feito um estágio no departamento de contabilidade da UFSC, e isso também foi um ponto bem importante da minha vida profissional, porque foi o momento que eu definitivamente senti que eu não poderia fazer nenhum tipo de concurso público, porque ver aquelas pessoas sentadas no mesmo cargo, sentadas na mesma cadeira por 20, 30 anos, me pareceu bem deprimente. Por mais que falem que o serviço público é seguro, que paga bem, blá blá blá, mas eles estão sempre fazendo greve de ano em ano para conseguir aumento, porque eles não têm remuneração por competência. E, porra, passar a vida inteira fazendo exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito, com as mesmas pessoas em volta, eu vi naquele momento que não era pra mim. Então eu fiquei lá mais ou menos um ano, acho, primeira fase do curso de economia, primeira e segunda, e na terceira fase, isso já em 2004, eu fui pra Unicred, onde eu comecei a trabalhar, efetivamente meu primeiro emprego na iniciativa privada, vamos dizer assim, então, primeiro emprego de verdade, vai. Lá eu construí a minha base, assim, porque seria a minha vida profissional, porque eu tive exemplos muito bons, assim. O gerente lá da empresa, o senhor Adilson, ele tinha um modelo de gestão que era muito legal, era muito interessante, onde ele botava as metas, enfim, botava o que tinha que ser feito e as pessoas tinham que fazer, né? É um pouco daquele princípio talvez do Steve Jobs, de que você não contrata pessoas inteligentes para dizer para elas o que elas têm que fazer, elas sabem o que tem que ser feito, né? O importante é dizer para elas aonde você quer que elas cheguem e elas traçam o caminho até ali. Então ele tinha um pouco disso, não sei se conscientemente ou não, mas ele tinha, então isso me fez aprender muito sobre gestão de pessoas, no sentido de que é mais importante dar o direcionamento e ajudar as pessoas a chegarem lá do que ficar em cima dizendo exatamente o que elas têm a fazer. E entre ele e nós, né, da parte do setor ou do nível de analista, tinha logicamente a nossa gestora, né, a pessoa que estava imediatamente acima da gente, que também é uma pessoa excepcional, Denise, e com ela também eu aprendi muita coisa. Ela era jovem na época, bem jovem, estava na faculdade ainda, então aquilo foi uma inspiração para mim, de sair um pouco desse clichê de que você precisa ser velho para ser competente e experiente. Acho que quanto mais novo a gente começa, isso é um problema do Brasil, que você não pode começar novo pela lei, mas eu acho que quanto mais novo a gente começa na vida profissional, mais experiência, logicamente, a gente vai adquirir, e a gente tem condições de aprender mais e corrigir mais cedo do que depois de velho. E a Denise também era uma pessoa que ajudava muito a gente no desempenho das tarefas, no sentido de guiar, muito mais do que no sentido de fazer pela gente. Deixava bem livre as pessoas. Isso ela não era uma pessoa centralizadora, ela delegava e esperava que acontecesse, esperava que a pessoa fizesse, né? Tinha essa convicção de que a pessoa faria, mas ao mesmo tempo ela estava sempre muito aberta para ajudar todo mundo do departamento financeiro ali, que era onde eu trabalhava. Então isso
isso me ajudou muito a moldar como que um líder tem que se comportar em relação ao os seus liderados, que não deve ser, apesar de existir a hierarquia entre os níveis, não pode ser um negócio autocrático, onde uma pessoa dá a chibatada e a outra pessoa faz o que tem que ser feito, né? Muito pelo contrário. As pessoas estão ali e é o resultado de um time, é o resultado do time que importa, não os resultados individuais. Então eu procurei levar isso mais para frente quando eu comecei a ter os meus negócios, as minhas empresas. Eu comecei a ter pessoas com as quais, pessoas que trabalhavam junto comigo e eu precisava exercer esse papel de liderança. Então eu levei isso muito da Unicred para lá. E uma coisa que a Unicred também favoreceu muito, eu acho que o modelo de gestão ali dela e do seu Adilson contribuíram para isso, é que eles eram sempre muito abertos a iniciativas dos funcionários, né? Então eu lembro que desde sempre eu sou assim, né? Esse é o meu perfil e eu acho que a empresa ajudou a potencializar esse perfil. Eu tenho um perfil de gostar de sugerir, eu não gosto de simplesmente receber assim, tu tem que fazer isso e pronto. Eu gosto de entender o porquê que algo precisa ser feito e o porquê que algo precisa ser feito de um determinado jeito, para a gente poder entender como poder melhorar esse processo, né? Então, inclusive, isso depois eu levei até para minha própria experiência como professor, que eu já vou chegar lá também. Mas na Unicred eles davam bastante essa liberdade para a gente testar coisas diferentes, testar coisas novas, trazer ideias, implementar essas ideias e, se dessem certos, continuar, e se não dessem certas, essas ideias não dessem certo, simplesmente abortá-las, né? Mas existia, não sei se propositalmente ou não, uma cultura de uma espécie de inovação, assim, né? Ou aberta à inovação, aonde deixava-se que os funcionários propusessem medidas que a gente pudesse fazer. Então, acho que isso deveria ser carregado para todas as empresas, em todos os níveis, e de uma forma realmente verdadeira, assim, não botar nos valores da empresa lá que nós valorizamos ideias, mas na hora que o funcionário tem uma ideia, sempre tem alguém para cortar, muito pelo contrário, né? Eu acho que tem que ser verdadeiro, ou você tem ou você não tem. E no caso da Unicred, seu Adilson e da Denise, graças a Deus isso foi possível. Eles tinham essa mentalidade, e isso ajudou bastante, assim, a moldar como que eu me comportaria dali pra frente. Depois que eu saí da Unicred, eu passei rapidamente por um banco. Eu fui trabalhar no Banco Real na época, antes de ser comprado pelo Santander, e também fiquei 3 meses só porque eu vi que ali não era o lugar que eu queria ficar. Uma coisa que eu sempre fui, desde sempre, foi verdadeiro com as minhas respostas. Eu nunca enrolei ninguém para chegar nos objetivos que eu queria chegar. Isso tanto na Unicred quanto na minha entrada no Banco Real tiveram bastante peso, bastante relevância. Eu lembro que na entrevista que eu fiz para a Unicred, a Denise me perguntou se eu precisava daquele emprego. Eu disse que não, que eu não precisava, que eu estava na faculdade, que meus pais, de uma certa forma, tinham condições de me manter durante a faculdade, sem muitos luxos, sem muito, enfim, mas que não era aquilo que eu queria para mim. Eu queria mais, eu queria poder atingir mais, e eu sabia a importância de trabalhar, mas que financeiramente eu não precisava. E depois ela me confessou que esse foi um dos motivos que ela me contratou. E eu repeti a mesma história no Banco Real. Quando me perguntaram no Banco Real o que eu queria dentro do banco, eu falei que era trabalhar na Asset em São Paulo. A Asset é a gestora de recursos, gestora de investimentos, que fica em São Paulo, a sede, mas que eu precisava começar em algum lugar, e esse lugar precisava ser na agência, que seria o meu primeiro contato com a instituição. Eles adoraram a resposta, se surpreenderam, né? Porque viram que eu estava procurando emprego ali, mas não era ali que eu queria estar, né? Eu já tinha um plano bem definido para mim, e eu sabia que eu deveria cumprir essas etapas. Então, ser verdadeiro também foi um grande aprendizado
da minha carreira, e nesses 2 primeiros exemplos a gente teve sucesso em falar a verdade e receber a recompensa, né? Mas voltando ao Banco Real, em 3 meses lá eu vi que não era ali que eu queria ficar, não gostava da cultura corporativa de banco, realmente não era o que eu queria, e conversando com as pessoas lá dentro vi que o caminho entre a agência e a Asset em São Paulo era muito grande, então ia ser difícil de conseguir. Então, na época eu estava fazendo pós-graduação e um colega da pós-graduação me chamou para montar uma empresa de investimentos e eu aceitei. Então isso é um outro ponto da minha carreira que eu acho importante, que foi o que me trouxe até aqui, que foi aceitar riscos, né? Aceitar riscos. E eu sempre fiz isso. Eu sempre, em busca do meu objetivo, eu sempre escolhi o caminho que me levasse a ele, independente do risco que ele tivesse. Então na época eu ganhava, no Banco Real eu ganhava R$1.800 de salário, mais R$500 de vale alimentação, e eles ainda pagavam metade da minha pós-graduação. Então isso na época, para alguém na economia, era um caminhão de dinheiro. Se a gente atualizar isso, vai dar mais um caminhão de dinheiro ainda. Mas eu resolvi largar tudo isso. Eu optei por não ficar lá para abrir essa empresa com um amigo meu. Na época a gente tinha recebia um prolabore irrisório de R$900, que não pagava praticamente nada, mas era o tipo de sacrifício que eu estava disposto a cometer naquele momento para ter exatamente o que eu queria, que era uma empresa de investimentos. E ali começou a minha carreira efetivamente na gestão de investimentos. Eu era uma empresa de agente autônomo, então eu tirei a certificação de agente autônomo. Depois eu tirei a certificação de consultor de valores imobiliários, que é consultor de investimento. Depois de gestão de recursos de terceiros, que é uma autorização específica da CVM para a gente poder fazer a gestão de recursos de outras pessoas, né? Outras pessoas, entre aspas, botarem o dinheiro na nossa mão e a gente trabalhar para eles sob um mandato. Fiquei por ali com essa empresa durante 4 anos, e também me fez aprender uma coisa, e isso é repetido até hoje. Você precisa de sócios que te complementem e que tenham a mesma visão que você. Se eles te complementam, mas não têm a mesma visão, vai ser difícil a sociedade dar certo. E ter a mesma visão é estar no mesmo momento de vida ou ter a mesma pegada de vida. Então é muito difícil um sócio, que estava conversando isso com um amigo outro dia, é muito difícil uma empresa ter um sócio com um gurizão de 20 anos e um velho de 50, porque enquanto o gurizão de 20 vai querer trabalhar sábado, domingo, feriado, de madrugada, reuniões, isso e aquilo, o cara de 50, 60 anos, não, já passei por isso tudo, blá blá blá, não vou querer, em geral, né? Lógico que não é sempre assim, mas em geral. Então na época foi algo parecido assim, o meu sócio, eu tinha 2 sócios nessa empresa e ambos tinham outros negócios, então aquela empresa não era prioridade para eles, né? Então eles acabavam se dedicando ao outro negócio deles em detrimento da empresa que a gente tinha montado juntos, e chegou uma hora que isso não deu mais certo e a gente desfez. Primeiro saiu um sócio, depois eu saí e a empresa acabou. E também a empresa acabou e eu fui percorrer os meus objetivos. Isso foi pelo ano de 2010, 2011 mais ou menos, e foi aonde que eu decidi morar fora do país e comecei a traçar minha carreira nesse sentido. Então eu aceitei dar entre aspas, um passo atrás ou mudar de status, né? Porque até então eu era empreendedor, eu tinha o meu negócio e voltei a trabalhar para outra pessoa, que foi a Soma Investimentos. E nessa empresa eu aprendi muita coisa, eu evoluí muito, eu acho, enquanto profissional, tanto na área de investimentos quanto relação com pessoas, relação com clientes principalmente. Eu acho que eu aprendi muito na minha passagem pela Soma Investimentos, e algo que é uma passagem que eu me orgulho muito, assim, eu tenho bastante honra de ter, é uma passagem pela qual eu tenho bastante honra de ter no meu currículo, que a Soma Investimentos começou como uma empresinha pequena, e hoje
Hoje ela é a maior gestora do sul do país, já era quando eu estava lá. E eu tenho muita honra de ter participado um pouquinho dessa história. Eu fiquei na Soma por 3 anos e foi aonde eu fui para a Soma com um objetivo, né? Até existia a ideia da gente abrir uma filial no exterior naquela época, mas a Dilma fudeu com tudo porque ela acabou com o país e ninguém mais queria investir no Brasil, então não justificava mais. Porém, mais uma vez, foi um exemplo de que ter os seus objetivos bem traçados faz com que vocês tomem decisões estratégicas e de longo prazo que no final vão chegar lá. Se eu tivesse tomado a decisão de continuar na Soma pelo dinheiro, talvez eu tivesse melhor, no curto prazo fosse melhor do que no longo prazo, né? Mas mais uma vez eu aceitei, quando eu estava na Soma, sair de um emprego muito bom numa empresa sólida para mais uma vez arriscar. Eu arrisquei sempre all in, sabe? Aquela jogada do poker que tu aposta todas as fichas. Mais uma vez eu fiz isso quando eu mudei da Soma para a construtora que eu estava trabalhando no Brasil, porque existia esse plano de vir para o exterior e eles abraçaram essa causa. Então a ideia era eu trazia eles para cá, para o exterior, e eu montaria a empresa aqui e viria para cá, né? Então, nessa minha última passagem pelo Brasil, eu também evoluí, principalmente da forma psicológica, em como lidar com pessoas, porque as pessoas que estavam lá eram bem difíceis era muito difícil. Eram pessoas que tinham personalidades muito fortes, todas elas, tanto eu quanto as demais que estavam lá. Então é difícil de você controlar ou conviver num ambiente que todo mundo está... É como se fosse uma panela de pressão, né? Todo mundo está se contraindo para dar a sua opinião. Enfim. E naquela empresa eu aprendi muita coisa também. Eu aprendi a trabalhar sob pressão, que eu já fazia. Eu já tinha um pouco disso, porque eu sempre trabalhei no mercado financeiro, então está sempre sob pressão. Mas lá existia uma pressão temporal que eu precisava fazer acontecer. Eu precisava realizar meu sonho. Meu sonho tinha data para acontecer, que era 2015. E eu tive que assumir coisas que não... Eu acho que nessa empresa foi onde eu mais aprendi com gestão, assim, gestão mesmo, de entender entender efetivamente que um gestor, e isso um amigo meu falava, o Cavalheiro, operador opera, analista analisa, gerente gere, diretor dirige e presidente diretor dirige. Isso um amigo meu já falava. Operador opera, supervisor supervisiona, analista analisa e gerente gere. Então, lá eu aprendi isso porque eu sempre tive muito a ideia. Eu sempre fui muito ativo, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente passa por um cargo de gestão, onde a gente vai ser responsável pelas coisas, a gente tem que entender que não somos nós que vamos colocar a mão na massa, mas que a gente vai ter que coordenar as peças para que elas cheguem até os resultados. Então ali eu comecei a ter pessoas abaixo de mim, efetivamente, e eu precisava guiar essas pessoas. E quando eu entrei na empresa, me foi dada a missão, que a empresa estava bem bagunçada do ponto de vista financeiro e administrativo, que a condição para eu ir para os Estados Unidos, para a gente montar a operação aqui, era fazer uma arrumação disso. Então em 6 meses praticamente a gente arrumou toda a casa, transformando todos os sistemas de planilha em sistemas de automação, de ERP, né? Então um economista foi responsável por implantar um sistema de informação. E eu não sabia fazer isso, lógico, então eu tive que aprender muito sobre gestão. Escolher as pessoas certas para desempenhar a tarefa e fazer isso acontecer. Então eu entrei na empresa no dia 15, eu acho, ou 19 de maio de 2015. Em outubro a gente começou a fazer essa implementação do sistema. Dia 2 de janeiro a empresa já funcionou com o sistema e não mais com as planilhas. Então essa passagem nessa empresa me ensinou muito sobre gestão, sobre controle, sobre delegar, sobre gerir melhor o tempo do que em todas as minhas outras passagens. E vindo aqui para os Estados Unidos, aí
foi exponencial o aprendizado, né? E eu acho que isso tem sido ao longo do tempo, cada vez que eu passo por uma empresa ou por uma fase da vida, o conhecimento ele é potencializado, né? Porque a gente pega tudo que a gente tem, potencializa com as novas coisas e gera um conhecimento ainda maior. Então aqui nos Estados Unidos eu tenho mais um sócio, a gente é sozinho, a gente não tem funcionários, então tudo o que acontece por enquanto é conosco, até que a gente ganhe mais corpo aqui e possa aumentar os trabalhos e aumentar a quantidade de pessoas para delegar um pouco. Aqui se terceiriza muita coisa aqui nos Estados Unidos, então isso ajuda bastante. A gente fica basicamente gerenciando, a gente não tem funcionário, mas tem os terceirizados, né? Arquiteto é terceirizado, engenheiro é terceirizado, enfim, tudo é terceirizado e isso ajuda bastante. Mas aqui a gente teve que, cara, aprender a empreender no exterior. Então já são 2 anos, o que eu aprendi nesses 2 anos não tem faculdade nenhuma que tenha me ensinado o que eu aprendi aqui, não tem faculdade, não tem pós-graduação nenhuma que me ensinaria o que a gente aprendeu aqui, porque se aprende colocando a mão na massa. Então dentro da minha carreira foram todas essas coisas que eu aprendi em cada ponto, em cada empresa que eu passei, em cada momento da minha fase que eu passei, eu tenho bem claro na minha cabeça qual foi o conhecimento adquirido, e eu acho que agora 2 anos aqui já montando um novo negócio, eu acho que muita coisa ainda pode ser aprendida. Ainda não atingi todos os meus objetivos, eu atingi um deles, que era morar no exterior. Agora eu preciso mantê-lo e potencializá-lo. Mas é isso aí. Gosto de passar essas experiências para que outras pessoas aprendam conosco também, se inspirem de alguma certa forma e, enfim, é isso aí.